Gravando. Obrigado, irmão Barroso. Eu não sabia, agora eu aprendi a mexer na câmera, né? Bom, está todo mundo aqui dentro do meu foco. Tá meio torto, mas eu não sei porque que ele... Ah, porque ela levantou. Aí eu puxei para cá. Isso, foi eu que puxei. Ela entortou. Agora ficou mais ou menos reto. Tudo bem, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, dia 13 de agosto, dia de uma manifestação que pode mudar a abertura do Congresso amanhã, né? Vamos ver. E para dar continuação aos nossos estudos, alguns estão chegando. Deixa eu regular essa câmera aqui. As coisas ao vivo e a cores é feito na hora mesmo, né? Aqui, muito bem. E estudando a revista Aluno Pentecostal. E hoje nós estamos nessa lição aqui, ó. É a lição... Deixa eu ver que lição que é. Lição 5. Bom, na verdade nós estamos estudando a Trindade, né? Nós vimos já 2 lições sobre a Trindade, ó. Vimos um só Deus existente, parte 1 e parte 2. E, logicamente, ao estudar a Trindade, vem a questão que eu falei que o problema de todos os séculos é esse nosso personagem amado chamado Jesus, né? Ele é uma pessoa de Deus ou não é uma pessoa de Deus, que faz parte do ser de Deus. Mas a gente começa orando, amém? A gente começa orando. Deixa eu colocar aqui para a irmã. Ó, irmã, já não. Ó, tá, irmã, ó, presta atenção. Tá vendo esse reloginho aqui, irmã? Ó. Viu, meu irmão? Eu tenho que estar vendo ele aqui, tá bom? Você fica vendo. Ué, não está aparecendo lá, não? Baixa um pouco, pastor. Baixa aí um pouco. Ah, muito bem. Aqui, ó, se você vê que ele não está aqui, você levanta a mão que eu vou lá e tento corrigir, ver se a gente hoje salva a gravação, amém? Depois eu vou te dar um chocolate de presente. Então, oramos, irmão. A nossa escola, né, é sem pressa, né? Sem pressa. Deixa eu ver outro lugar que eu posso colocar aqui embaixo, acho que é melhor, não me atrapalhar. É sem pressa, lentamente, vírgula, contando os pontos do i que tem no versículo, e a gente vai adiante, né? Mas então, oramos de pé. Eu vou ficar aqui porque para mim me mover aqui é uma complicação. Aleluia. Irmão Barroso vai estar viajando essa semana. Aproveitamos e oramos pela sua viagem mais uma vez, Barroso e Uta, né? Que Deus os abençoe, que possam recriar, passear, sem ser esse objetivo, mas se não for, transforma, né? E gostaria de pedir, irmão Barroso, que faça essa oração. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Jesus, o unigênito do Pai. Leitura em classe. A coisa começa por aqui. A coisa começa por aqui. João, irmãos, o evangelista João. Quem é o evangelista João? É aquele irmão de Tiago, né? Algumas perguntas, a pessoa pergunta: João é o Batista? Não, irmão. João Batista morreu antes de Jesus. João Batista não escreveu nada sobre Jesus. João é evangelista. Ele escreveu o Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª cartas de João e o livro do Apocalipse. Ele, depois de Paulo, foi quem mais escreveu, né? 5 livros do Novo Testamento. Então, irmãos, o Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3. Olha, lembrando aqui para você, só para lembrar, lembra aqui, irmão, ó. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho também. Muito bem.
Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelho sinótico. O que é ótico? Visão. E sim quer dizer igual. Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma visão do nascimento, vida, ministério, morte de Jesus. João não. Você vê que João não segue tanto o ministério de Jesus. O evangelho de João é focado mais nas falas de Jesus, que Jesus falou, e 7 milagres que ele fez, né? Então, irmãos, a comparação de Mateus, Marcos e Lucas é uma comparação simples. Vamos dizer que Zé Cirino está aqui na calçada da irmã Cacilda, Moacir Olino está ali na calçada da prefeitura e Patrícia está ali na calçada do hospital. E tem uma batida de carro. Pergunta, cada um que aconteceu, vão contar todos a mesma coisa? Não. Porque todos viram o mesmo evento, mas de ângulos diferentes. Qual é o ângulo? Mateus, ele viu do ponto de vista de falar de Jesus para os judeus, que tinham todo o Antigo Testamento e etc. Marcos, orientado por Pedro, que foi ligado à igreja de Roma, Marcos escreveu para os romanos, inclusive muita parte em latim, que era a língua dos romanos, que era um povo prático. Romano não era teórico, ele era um povo prático. Se você quiser, se não quiser, eu passo por cima. Já Lucas, o médico grego, escreveu para os gregos, que já eram pessoas teóricas, cheias de filosofias e de explicações de tudo. Então cada um falou de Jesus de um ângulo para falar para o seu povo. Já João, naqueles 4 evangelhos lá, aqueles 4 seres viventes do Apocalipse, né? Um tem cara de boi, é Marcos, serviço. Um tem cara de leão, é Mateus, leão de Judá. O outro tem cara de homem, é Lucas, ideal grego do homem perfeito. E um parece uma águia voando, é João, o evangelho do céu, que vai para o céu, vai para o céu. O evangelho de João é que mais fala sobre o céu, Jesus veio do céu, Jesus foi para o céu, e etc. E João, irmão, ele começa o seu evangelho dizendo assim, no princípio, o reloginho está lá, né, irmão? Está de olho, né? No princípio era o verbo. Alguém poderia me ajudar a distribuir? É você que gosta de trabalhar, vem cá. Você vai ficar aqui com a gente, não vai para lá não? Mas você pode distribuir para mim? Irmãos, esse material chama o seguinte, ó, um para cá. Esse material chama o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês e explicar como é que a gente procede, né? Ó. Mas cadê? Onde é que eu salvei isso? Meu Jesus! Recentes, tal, eu salvei isso em algum canto. Eu quero mostrar para vocês que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se não é exatamente nessa pasta aqui da escola dominical. Identidade deusiana, não é. Ah, já sei onde é que eu salvei. Vou mostrar, faço questão porque é o seguinte, irmão. Eu quero falar muito sobre as testemunhas de Jeová. Tá bom? Aqui. Perguntas que as testemunhas de Jeová precisam responder. Por quê, irmãos? O único grupo que a gente tem aqui em Mambaí que pensa diferente de nós sobre a Trindade são as testemunhas de Jeová. E eu sou muito franco. Conversei com a mulher do nosso irmão. Como é que chama? Oh meu Deus. Seu tio da ambulância?
Ele é aqui. Fabiola, ela é testemunha de Jeová. Eu procurei e falei, ó, Fabiola, eu vou estar falando sobre sua religião muito lá na minha igreja. Quero que você fique sabendo disso. Eu não tenho intenção de falar de maneira pejorativa, regulando por baixo, mandando todo mundo para o inferno. Eu considero vocês como alguém que tem o direito de pensar diferente. Agora, razão você tem que me provar, mas direito você tem, e eu respeito quem pensa diferente. Então, inclusive, já a gravação aqui ficando, eu quero mandar para lá. Até, irmãos, que minha intenção era que os irmãos tivessem um domínio sobre as teses das testemunhas de Jeová, para receber em casa. Bateu na porta, entra, abrir a Bíblia e ver essas coisas, né? Então, irmãos, as testemunhas de Jeová, elas fazem parte, elas fazem parte desses aqui que nós já vimos, que são os arianos, né? Os arianos, que eu falei para o irmão, não foi uma coisa, os unicistas e os unitaristas, né? Muito bem, esse tal de Ario, não lembro isso aqui, unitarismo, e só o Pai é Deus, é Jeová. Vamos ver aqui hoje a ideia dele. Jesus é uma criatura, e o Espírito Santo, nós vamos ver o que eles pensam. Já dissemos para vocês, irmãos, que no final do 3º século, a cristandade estava dividida ao meio. A esse povo ignorante que não crê, muito obrigado, Jesus tal, eu quero você, não foi bem assim não. Estava dividido. Jesus é Deus, metade Jesus não é Deus. Aí teve que ter, irmãos, um decreto imperial, isso é problemático. Teve que ter um decreto. Vou falar, foi o imperador Constantino e a Igreja Católica que inventaram a Trindade. Não é bem assim. Chegou o ponto, irmãos, que a coisa se tornou política. O Império Romano rachou ao meio. Rachando religiosamente, Constantino ia perder a hegemonia política. Ele teve que tomar partido. Eu vou trazer para vocês. Eu não sei, irmão, se vocês interessam. Deixa eu até perguntar. Não está aqui na nossa revista. Foram feitos 2 concílios. O que é o concílio? Foram reunidos todos os teólogos, mestres e pastores do império para tratar desse assunto. Aí teve o concílio, teve outro concílio, e lá no concílio eles fizeram um credo, uma declaração de fé. O que é que nós cremos sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo? O que é que nós cremos? O credo de Niceia e um outro credo. Vocês têm interesse em ver esse tipo de material? Vocês têm interesse em ver esse tipo de material? Porque para quem não gosta muito, irmão, é uma crença meio enfadonho. São escritos do século III, IV. Vocês têm interesse, eu posso trazer aqui num domingo. Pode ser? Pode. Vocês não vão ficar enfadados, não? Tá. Mas então, irmãos, a questão é que as testemunhas de Jeová, elas são arianas. Né? Inclusive, ariana até um termo de raça, né? A sua raça é ariana, né? É raça ariana. Será que foi uma raça inteira, os arianos contra os latinos, tomaram partido também nisso aí? E então nós os temos aqui na nossa cidade. E a gente quer subir o debate. A gente quer conversar. Inclusive depois falei para a sua tia, né? Tia, eu quero conversar com você. Eu não sei se ela ficou calada, eu quero conversar com você sobre as nossas crenças diferentes. Eu consigo provar que Jesus é Deus, dentro da Bíblia. Tá. Vou ver se um dia eu vou convidar ela para comer um bolo comigo, ou se eu vou lá comer um bolo com ela. Né? Mas aqui, irmãos, primeiro vem aqui, ó, diz assim, irmão, ó, uma declaração, vamos ver,
Essa doutrina dizia que, embora Jesus seja digno de adoração, ele não é da mesma substância do Pai, tornando-se junto com o Espírito Santo uma mera criação de Deus. Um problema, irmão. Se Jesus é uma criação, eu posso adorar? Se Jesus não é Deus, eu posso adorar Jesus? Qualquer adoração que não seja Deus, como é o nome que recebe na Bíblia, idolatria. E aqui é uma contradição aqui. Não, vamos adorar Jesus. Embora... Bom, então abrir espaço para adorar anjo, para adorar pedaço de pau e tudo. Mas veja aqui, uma declaração altamente... E o primeiro versículo que é usado para refutar é provar o contrário. Essa ideia que Jesus não é Deus é João capítulo 1, versículo 1. Irmão, nós temos versículos aqui para ficar estudando versículo, bem, bastante, muito tempo. João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é Deus. Hein? No princípio era o Verbo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, então o Verbo é quem? Quem é o Verbo? Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava onde? Com Deus. Quando? No princípio. Esse princípio, irmão, aqui de João, irmão, começa o evangelho dele do jeito que começou o livro do Gênesis. Qual é a primeira palavra do livro de Gênesis? No princípio. Como é que as coisas principiaram? Esse princípio aqui, irmão, que João coloca, ele está servindo ao princípio lá de Gênesis. Quando não existia nada, ninguém além do próprio Deus só. Então, num determinado ponto, eternidade não tem ponto, porque não tem presente, passado, mas num determinado ponto a gente diz assim, mas antes da criação do tempo, eternidade, não existia tempo. Inclusive a palavra hebraica é Bereshit, princípio. Bereshit, que quer dizer princípio antes do começo. Antes de começar a existir qualquer coisa, Deus criou. Princípio, como é que principia com a criação? A criação, irmão, logicamente compreende a criação dos seres espirituais. Eliakim está aqui, né, Eliakim? Vou lá tomar um café com a sua mulher e conversar com ela. Depois eu mandei esse vídeo para ela saber que eu não estou difamando, eu tenho ela em alta estima, respeito o direito de pensar diferente, mas nós temos que chegar na Bíblia e ver onde é que chega, amém? Você vai estar lá no dia, não vai? Vai. Então, irmão, os seres espirituais, a gente entende que primeiro Deus criou os seres espirituais. Eu vou falar aqui, irmão, que Deus criou os anjos é complicado, porque a palavra anjo na Bíblia significa gente, significa pastor, significa profeta. Anjo não é um ser, anjo é uma função. Então Deus criou os seres espirituais, depois criou o mundo físico, criou a terra, criou o mundo físico. No mundo físico criou os seres vivos, e entre os seres vivos criou o ser humano. Quando João diz no princípio, ele está voltando a dizer lá no princípio, antes de começar a ser criado qualquer coisa, o verbo, ele o que? Ele já é. Eu vou ter que entrar aqui em algumas coisas gregas, não é para você não vai entender, para te explicar. Era, irmãos, a palavra era significa existia. Não é que era no sentido que era e deixou de ser. O português é complicado, ele fala era, quer dizer era e não é mais, né?
Era no sentido de que já existia o verbo. Antes de Deus começar a criar qualquer coisa, sejam seres espirituais, o mundo material e os seres vivos na terra, onde houver, o verbo já existia. O verbo estava com. Então aqui não tem uma diferenciação. Se eu estou com Gildete, está me diferenciando de Gildete. Léo estava com... Quem foi que testemunhou? Léo estava com Priscila. Eu estou dizendo que aí tem dois. Patrícia. Oh, meu Deus. Você está me botando enrascado aí. Aqui eu estou tendo problema com o marido da Priscila, né? Bom, o verbo estava com, está colocando assim, frente a frente, correto? Um diante do outro. E o verbo era Deus. Quer dizer, o verbo era aqui como era aqui, existia como Deus. Tem Deus, que existe como Deus. Tem o verbo diante de Deus, que igualmente existe como Deus. É simples isso ou é complicado? Mas vou te mostrar a Bíblia da Testemunha de Jeová, o que está escrito. Vou mostrar aqui agora, cadê? Vou mostrar para você ver a questão. Olha, aqui eu tenho todas as traduções. Irmãos, eu amo tanto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu gosto, eu respeito isso aqui, ó. Mas por que congelou? Não sei por que congelou. Se congelou aqui, eu ver se eu consigo mudar de novo. Muda a tela, pastor. Mudar a tela? Estou tentando, mas já aconteceu isso, né? Deixa eu ver aqui de novo a câmera. Isso, mudou. Muito bem. Amo. Eu amo tanto e respeito, isso aqui chama assim, ó. Tradução interlinear do reino. As testemunhas de Jeová, elas se apresentam como sendo do reino, o reino de Deus. O negócio deles é o reino de Deus. Das escrituras gregas. Isso aqui, irmãos, é o texto grego que as testemunhas de Jeová usam. Aqui, ó, ela tem assim, você vê, ela tem aqui o texto, nessa coluna, ela tem o texto grego, e aqui ela traduz para o inglês. Aqui, ó, eu leio. Quando eu falo que eu quero conversar, não é porque eu ouvi dizer, é porque eu gastei tempo nisso aqui. Também eu tenho essa aqui, irmãos, ó, entre as Bíblias, tem eu escolhi aqui a de estudo, eu tenho ela vai nos originais hebraicos da Testemunha de Jeová. O estudo deles é técnico, e no grego que eu tenho. Veja aqui, irmão, como é que diz? Ó, no princípio era a palavra, correto? Palavra e verbo, irmãos, é uma coisa só. É ação. É aquele que pela fala faz as coisas acontecerem. Tem uma chamada teoria dos atos de fala, onde então muitas das vezes a gente tem que perguntar o que esse texto diz? Tem que perguntar o que esse texto faz. A palavra de Deus faz, né? Então, e a palavra estava com Deus, até aqui tudo bem. A palavra era... Está dando para você ver aí, não? Dá para ver? Você vai ver. A palavra era... Como é que se traduz, irmão? Um Deus. Minuto. Inclusive, irmãos, eu vou usar esse folhetim. Eu queria dizer uma coisa: se vocês forem, eu quero incentivar nós aqui em Mambaí a ter um diálogo acadêmico com essa Testemunha de Jeová, sem baixaria, com respeito, né, e etc. E você tem que saber, a palavra era um Deus minúsculo.
Aí, irmãos, de onde vem? Eu mostro aqui para vocês, de onde vem essa coisa aqui, ó? Todas as coisas, tá dizendo? Vieram a existir por meio dele. Quem é ele aqui? O Verbo. Espera aí. Quem criou todas as coisas foi quem? Deus. A própria tradução dele está dizendo que todas as coisas vieram a existir por meio de quem? Aqui no texto. A palavra, Jesus. Como que, ao mesmo tempo que eles admitem aqui no texto, e sem ele, olha irmão, e sem ele, Jesus, nem, até mais literalmente, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Então, peraí. Está tendo uma contradição aqui nesse versículo, na Bíblia, na tradução. Irmão, a gente não chama de Bíblia, a gente chama de tradução do Novo Mundo, tá bom? Quando você se referir ao material bíblico das Testemunhas de Jeová, você diga tradução do Novo Mundo, que eles fazem questão de que seja tratada como tradução do Novo Mundo, das Escrituras hebraicas e das Escrituras gregas. De onde vem, irmão? De onde é que eles tiram que aqui a tradução certa é era um Deus? Quem autorizou eles a dizer que em vez de era Deus, a dizer que nossa revista fala, né? Em vez de tá aqui. Em vez de era Deus, colocar aqui era um Deus menor. Inclusive gera um problema, né? Existe um Deus maior e vários deuses menores. Para nós monoteístas, que viemos da tradição hebraica, judaica, complicado, não é, pastor? Existe um Deus maior e existem deuses menores. Mas o que acontece, irmão? Pergunta. Eu vou entrar numa questão bem boa com vocês. Espero que depois vocês guardem esse vídeo. Deus me ajuda. Está vigiando, né, irmão? Reloginho, né? Está vigiando para mim, tá? Esqueci. Fica prestando atenção, esquece. Tá? Irmãos, não me avisa, me ajuda. Se alguém ver esse reloginho aqui desaparecer, grita para mim na hora. E aí parou de gravar, eu vou lá e continuo gravando e emenda a gravação. Os irmãos sabem que nós temos diversos manuscritos. Nossas traduções do Novo Testamento, elas são a partir de documentos que está perto do documento original. Não tinha gráfica, o material de escrita era muito frágil, o material desmanchava, igual você tem um papelão lá que desmancha, então tinha que se tirar cópia. Aí aquele original desmanchou, dentro de 100 anos, 150 desmanchava. Aí você tinha a cópia, essa cópia também desmanchava. Aí você tinha que fazer o quê? Tirar a cópia. Então nós temos, vamos ficar até de noite, a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, é o que nós temos, a cópia da... Então nesse meio nós temos hoje inúmeras cópias do Novo Testamento, muitas. Alguns livros têm mais cópias do que outros livros. Então vem a pergunta. E outra coisa, irmão, eles, em lugares, um diz uma palavra sinônima, mas diferente do que está escrito no outro. Entendemos isso? Qual é o melhor manuscrito que nós vamos usar para traduzir a Bíblia? Eles aqui adotaram, não sei se dá para vocês, mas vou tentar mostrar aqui, está ao contrário. Aqui dizem, Westcott, está aqui, está ao contrário que eu não sei mexer, Westcott.
Eles usaram o manuscrito de Estcote e Hort. Um manuscrito considerado fiel por nós e por todos. Amém? As testemunhas de Jeová usaram para traduzir João e o Novo Testamento inteiro. E eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, irmão. Ó, eu tenho aqui, ó. Aqui, irmãos, eu tenho aqui, ó, o Novo Testamento grego do Textus Receptus. É um tipo de manuscrito. Eu tenho aqui, ó, do Estcote e Hort. Foi esse manuscrito aqui que as testemunhas de Jeová usaram. Não preocupa com a complicação aqui, eu vou te explicar. O melhor texto hoje é o de Nestlé. Porque Nestlé realmente ele fez aquele trabalho apuradíssimo de pegar todos os melhores e fazer uma compilação. Mas quando estamos tratando aqui de que nossos amigos, testemunhas de Jeová, eles usam, eles usam, mas cadê? É aqui. Aqui, tá, já está aqui. Aqui, eles usam traduzir. A palavra era um Deus. Eles estão usando esse manuscrito que eu tenho aqui, é esse aqui, eu tenho origem. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, qual foi o manuscrito que eles usaram. E que tipo de argumento eles apresentam para dizer Jesus não é Deus igual ao Pai. Jesus é Deus, mas um Deus minúsculo, que quer dizer assim, um Deus que Deus criou. Ele é um ser criado por Deus, maior do que todos os seres, mas criado. Então, irmão, porque, olha, não é complicado. Aqui o Estcote diz assim, irmão, presta atenção aqui, irmão. Em quer dizer, ó, no, arqué é coisa arquétipa, é coisa antiga, no princípio. Presta atenção nessas palavras, irmão. Em significa existir. No arqué princípio existia o Logos. Irmão, que é Nós falamos no português O português veio do grego. Vocês sabem disso, do grego e do latim principalmente, né? Do grego e do latim. Agora hoje globalizou, né? A gente fala mais inglês do que qualquer coisa, mas tudo bem. Era o verbo. O é artigo, o que, Dete? Artigo definido masculino. Artigo definido. O logos, o verbo, de novo aqui, irmão, isso não estava com Deus. E diz assim, Deus era inclusive não é que o verbo era Deus, ela diz Deus era o verbo. De onde é que eles tiraram que aqui 36, aqui não precisa, era o verbo é essa palavra se traduz e aqui o verbo é e quando chega aqui que era Deus, eles traduzem o por um. Um é o quê? Qual é a diferença entre o e um, Dete, na língua? Na língua é o seguinte, quando eu me refiro a uma coisa específica, por exemplo, o carro, então um carro específico. Quando eu falo um carro, quando eu falo um, ele é um artigo indefinido, então significa que ele não é específico. É um objeto, é da mesma espécie, eu comprei um carro, é da mesma espécie, mas não específico. Aquele carro, quando eu falo o carro, já é um determinado tipo específico. Exatamente. Vocês entendem isso, irmão? Agora,
com que autoridade? Que autoridade? Eles vão lá no manuscrito, no mesmo versículo, onde 3 vezes ele traduziram o artigo definido o, e na 4ª vez que o mesmo artigo definido aparece, ele diz um. Então isso, irmãos, é uma coisa complicada. Mas isso é só para exegeta, para não sei o quê. Aí aqui, irmãos, ele tem um apêndice, tem os apêndices, né? Os apêndices aqui, apêndice 2A. Não vou poder ler para você aqui. Aqui um deles comenta, e é muito bom. O estudo pretende ser científico mesmo. Mostra os manuscritos, aí diz aqui, 2A. De onde vem? Está aqui, Vou mostrar aqui para os nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas. No Novo Testamento grego, da Testemunha de Jeová, apêndice 2A, página 1139. De onde é que eles tiveram autoridade para traduzir o mesmo artigo, ou 3 vezes no versículo, como sendo agora indefinido um? Aí eles dizem aqui, irmão, está aqui, até a lista. Porque o fulano de tal traduziu assim. Aí eles vão achar um bocado de traduções dizendo que nesse caso, que ou significou, nesse caso aqui significa um. Por quê, irmão? Mesmo entre os vários, aqui, deixa eu mostrar para vocês, entre os vários manuscritos, eu tenho 2 aqui principalmente. Eu tenho o texto Recepto, que é muito bom também. Ele diz assim, era a Deus, era ou existia o Logos, mesmo. Eu não sei se eu estou conseguindo falar o que eu quero. Estou conseguindo falar? Sim. Quando você, irmão, outra coisa que eu quero te dizer: se você for conversar com a Testemunha de Jeová, eu vou fazer um cursinho aqui de evangelização do Testemunha de Jeová, porque eu amo eles. E já vários vieram para a verdade. O paraíso é na terra ou é no céu? As pessoas, quando morrem, vão sofrer eternamente ou são aniquiladas? Isso aí é assunto paralelo. Quero conversar com você uma coisa: Jesus é Deus. Amém. Não, mas me deixa o paraíso. Eu até falei, meu paraíso para mim é onde Jesus estiver. Se Jesus estiver no inferno, para mim lá é o paraíso. Paraíso não é um lugar. O que torna o paraíso não é um lugar. Ei, Júnior, você quer aquela casona toda maravilhosa, sem estela, você quer? O que faz lá é ela. A mesma coisa, não é, irmão? Mesma coisa, irmão, a mesma coisa. Mas o paraíso, não, irmão, o paraíso, a questão do paraíso não é onde, é quem. Se Jesus estiver no inferno, eu quero ir para lá onde ele estiver. Mas então, irmão, veja bem. Se você for conversar, eu estou querendo que você converse. Deixa de lado os galhos. Vamos no tronco. Vamos falar sobre Jesus ser ou não ser Deus. Sobre este assunto nós vamos conversar. O resto, irmão, se o paraíso for no céu, na terra, eu não posso mudar mesmo, mas eu vou. Seja onde for, eu vou estar lá. Não me interessa. Se quem morrer vai ser aniquilado, não me interessa quem morrer perdido, porque eu estou salvo. Eu não vou ser. Ok?
Aí a tendência, eu sei que eles são treinados, é poder chamar no meio da conversa. Mas escuta, e os 144 mil? Tem uma polêmica dos 144 mil. Não, eu não quero saber dos 144 mil. Eu quero saber de Jesus. Aí você foca. Expliquei isso, claro, irmão? Expliquei, Maria. Se um dia você deve ter algo, eu vou te mostrar aqui nessa escola dominical, já mostramos na lição passada e nessa também, vários textos bíblicos que dizem claramente que Jesus é Deus. Eu quero saber se Jesus não é Deus, como você me explica esse versículo? Aí eu quero passar aqui para vocês, alguns, tem esse material aí. Como você explica esse versículo, se Jesus não é Deus? Inclusive, irmão, o próprio, então esse aqui, ó, é o texto dos recéptos. Esse aqui, o Westcott Roth, que eu tenho também, é muito, muito bom. Eu tenho aqui o Antigo Testamento, também, mas veja bem, vamos voltar para o que nos interessa. Nesse material que você tem aí, ó, eu queria que você trouxesse nas próximas escolas, porque já que estamos tratando de Jesus ser Deus e mostrar na Bíblia, e como eu quero que você esteja preparado para receber essas pessoas educadamente, como cidadão mambaiense educado, como cidadão do céu educado, tratar com educação, abrir a Bíblia e dizer, vamos conversar sobre Jesus. 144 mil, Jesus. Ao paraíso, Jesus. Aniquilação do perdido, Jesus. E você deve, diz aqui, irmão, ó, aqui diz. Deixa eu ver aqui onde é que diz. Tem aqui. Muito bem. Ponto 7. Ponto 7. Pegaram esse, pegou, Zé? Pegaram esse materialzinho aqui? Não. Tem gente que não pegou, por favor, alguém entrega lá. Porque tem gente que não pegou. O Dede vai ganhar o cachê. Ultra e Barro já ganharam o cachê, viu? Foi eles que dobraram aqui 100 coisas dessas. Ponto 7. Vamos ver o que diz o ponto 7? Deixa eu ver aqui. Lucas 20, 38. Bem, diz assim, eu estou colocando aqui para você entender, quero te mostrar no texto, no manuscrito que eles usam. Eu estou lendo no manuscrito que eles usam, para não dizer que eu estou usando o texto recesso, estou lendo no manuscrito que eles usam, está aqui. Diz assim, Deus, Deus de Necron. Deus não é Deus de mortos. A palavra vem Necron, vem necrotério. Deus é Deus de mortos. Mas de Zoe, vivo, Deus de vivo. Tá. O que eu quero mostrar aqui, irmão? Aqui Deus, ó, no texto que eles... Eu vou mostrar até como é que eles traduzem na Bíblia. Vamos ver como é que eles dizem na Bíblia? João Lucas 20, 38, deixa eu achar aqui. Lucas 20, 38.
Lucas 20, 38, Lucas, cadê Lucas? Lucas, como é que eles traduzem? Lucas 20, tá aqui. Ó, Lucas 20, 38, assim diz a tradução Novo Mundo. Ele é Deus, não de botes. Mas quando diz assim, ele é Deus, Deus aqui é sem artigo nem definido e nem indefinido. Ele é Deus. Já lá em João 1 é usado ele é Deus, ele é o Deus, quer dizer, o único. Por que aqui eles traduzem Deus maiúsculo? E que a construção verbal lá em João 1, o verbo era Deus, eles traduzem era um Deus. Se a construção é a mesma, é a mesma. Entendemos isso, irmão? Aí no 8 diz assim, ó, inclusive uma pergunta. Se Jesus é apenas um Deus, está aí no 8, aqui ó, vou mostrar aqui como é que está isso, tá? Está onde isso? Aqui, 8. Se Jesus é apenas um Deus, como ensina a versão, ele é um Deus bom ou um Deus mau? Ele é um Deus. Ele é um Deus. Ele não é o Deus. Ele é um Deus. Que tipo de Deus ele é? Outra coisa. Vem aquela questão. Podemos adorar? Eu não entrei bem nessa questão, se pode se adorar ou não o Senhor Jesus. Mas, que horas são? Eu quero entrar numa outra questão aqui, irmão, da nossa lição. Aqui. Nós só vimos esse. Amém? Tem outras passagens. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho aqui Colossenses. Colossenses. Onde é que comenta Colossenses aqui? Colossenses. É o 23? É o 23. Colossenses 1,16. O que a sua Bíblia diz e o que a versão Novo Mundo diz? Colossenses 1,16. Presta atenção, irmão. Ó, Colossenses. Irmão, o que vai acontecer? São muitas as passagens onde o texto manuscrito original que eles usam para traduzir diz uma coisa e eles violam o próprio manuscrito que eles estão usando. Colossenses 1. Vamos lá. 16. O reloginho está aqui. O olho da irmã é bom, viu? Jesus, vem falando Jesus, o Filho amado. 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra do Deus invisível que ninguém nunca viu? E eu acho que nunca vai ver? Eu pelo menos não estou querendo, não. Me livra disso, eu não quero ser destruído, não. Esse Deus que não jamais poderá ser visto em seu ser, ele é totalmente visível em Jesus. Não sobre o poder, a essência do que Deus é feito, mas Deus como ser, seus atributos, amor, paciência, aquilo que ele é como uma pessoa, é totalmente visível em Jesus. Você vê o que eles comentam aqui nesse olho? Ó, aí vem aqui uma série de versículos que eu não vou mexer agora. O primogênito de toda a criação. Tem que voltar nisso aqui. Hoje não vai dar tempo. Quem que é o primogênito? Primeiro. De uma série? Necessariamente não. A palavra primo, ou prime, quer dizer o quê? Uma coisa que é primo quer dizer prime. O que é uma coisa prime? Para você isso aqui para mim é prime.
Ele gosta do banco de ser Prime. Eu sou Prime. Eu tenho um gerente hoje, mudaram minha conta para minha disposição qualquer hora que eu quiser, exclusivo para mim. Então, irmãos, é assim, de honra. Eu vou mostrar aqui para vocês que os filhos de José, um nasceu primeiro. Vocês lembram que quando José foi abençoado, ele trocou as mãos? Sim. Primogênito para mim é esse aqui, ó. Ele é o mais importante do que o outro. Mas vamos lá, depois eu volto disso aqui. Jesus é o primogênito, estou falando que Jesus é o primeiro criado, mas não, quer dizer, pois por meio dele foram criadas, como é que diz sua Bíblia? Não lê para mim. Sua Bíblia diz todas as outras. Te peguei. Como é que diz Colossenses 1,16 na sua Bíblia? Vou te mostrar aqui nas que eu tenho. Colossenses 1,16. Abre aí que eu quero ver. Trouxe a Bíblia, mas se você não trouxe, eu vou colocar aqui, viu? Um IOF. Para quem não trouxe. Quem não trouxe vai pagar 5% de IOF. Colossenses 3. É 3? 16? É 1,16. 1,16. 1,16. Aqui diz assim, irmão, essa Bíblia que eu tenho aqui, ó. É 1,16? Como é que é? É 3,16? 3, né? 1,16? Onde é que eu tô? Ah, eu estou no 3, por isso que não foi. Eu coloquei 3. É no 1,16. Nele. Sua Bíblia diz que nele é quem, irmão? Jesus. Foram criadas quantas coisas no céu? Todas? Você marcou aí na sua Bíblia aí todas? A tradução Novo Mundo diz que foram criadas todas as outras. Dificilmente, se tiver um treinamento, você vai enxergar essas coisas lá quando você tiver. Todas as outras. Espera aí. Foram criadas todas ou foram criadas todas as outras? Todas. Porque uma coisa é dizer que em Cristo foi criado todas as coisas. Uma coisa é dizer que o Pai criou várias coisas. Dali para frente, as outras, foi Jesus que criou. Senhor, deixa eu lhe mostrar aqui, olha, eu quero gravar aqui, quero lhe salvar aqui nas minhas imagens. Esse é o irmão Oliveira. Por favor, irmão Oliveira. Eu queria fazer só uma pergunta. Se o eles quisessem falar, se o versículo 19 de Apocalipse 2 entra nesse assunto aí. Vamos chegar lá aí agora? Nós vamos chegar lá um por um, viu? Nós vamos ver, irmão Oliveira, esse mais uma meia dúzia, devagarinho, tá bom? Segura aí, tá? Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, irmãos, o texto que eles usam, está aqui, ó. Colossenses 16, nele foram criadas, Colossenses 16, Panta é o quê? Tudo, todas, Panta, todas. Através dele, criadas todas.
não tem aqui, irmão, não tem aqui eu vou resumir isso aqui para vocês. Estou mostrando aqui por que tem o número grego e tem essa outra aqui. É porque vem dizendo que isso aqui é pronome, é provérbio, isso aqui é conjunção, isso aqui é verbo, entendeu? Preposição, por isso tem essas letrinhas azuis. Dizendo, inclusive, nesse texto aqui interessante, que a gente não existe aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem, não tem jeito de mostrar, mas eu vou ler aqui, Colossenses 1,16, o texto diz assim, 1,16. Foram criadas panta em tois oiranos. Panta em oranos, irmãos. Colossenses 16, cadê 1,16? Colossenses. Estou em Colossenses? Estou, Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Porque dele foram criadas criadas, que é de quitismo, criar, quitismo é a palavra grega para criar. Inclusive, irmão, nós, quando diz que nós somos novas criaturas, presta atenção, diz que nós somos kainos quitisos. Não é que nós somos uma reforma de alguma coisa que existia. Nós, como novas criaturas, somos uma criação. Por isso que Jesus diz que tem que nascer. Quando a gente recebeu Jesus e pela regeneração, a gente foi feito novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura não é que aproveitou o que tinha, não. É que partiu do zero. Não tinha como aproveitar nada que tinha em nós. Nós somos nova criatura. Então, irmão, diz aqui também, quando diz que nele foram criadas, criação a partir do nada. No latim, ex nihilo. Algumas coisas Deus criou a partir de algo. Por exemplo, o homem foi criado a partir do nada, o ser humano. A partir do bar. E a mulher, infelizmente, foi criada a partir já do homem. Talvez o material não tenha sido de primeira, por isso que deu problema. Mas, irmãos, quando Deus diz haja luz, Ele criou a luz a partir do quê? Da sua palavra. Produza o mar, peixes, árvores, a partir do nada. Quando diz aqui, irmãos, que nele, deixa eu voltar aqui, né? Onde é que nós estamos? Nele foram criadas todas as coisas, está dizendo, as coisas que foram criadas a partir do nada. Não é como eles querem dizer aqui, irmão, presta atenção, todas as outras coisas, as coisas que foram criadas a partir do nada, foi o Pai. As coisas que foram criadas a material pré-existente foi Jesus. Só Deus tem autoridade para trazer, Romanos 4,17, entre os outros nascer, para trazer do nada a existência. Só Deus tem. Então, se admitir aqui em Colossenses 3,16, conforme diz a nossa tradução, que nele foram criadas, porque criadas aqui é o que quitismo significa, criada a partir do nada. Então Jesus é Deus. O que eles fazem, irmão? Eles metem aqui outros. Outros. Agora, procure qualquer tradução, inclusive a dele, se você tiver acesso ao original,
não tem outras. Não existe a palavra outras. Eles querem negar que Jesus é Deus Criador, aquele que tem poder de trazer pela sua palavra à existência coisas que não existiam, acrescentando a palavra outras. Mas irmãos, eu trouxe para você aqui, estou mostrando para vocês aqui os originais, é meio complicado para você entender, mas não existe no texto a palavra outras em lugar nenhum. Entendemos isso? Como é que se vai, como é que se querem refutar nossa declaração de que Jesus é Deus, Criador, quitizo, canos quitizo, a partir do nada, aquele que lá no princípio existia Deus e ele começou a criar pela sua palavra, que haja mundo físico, que haja mundo espiritual, que seja habitado por seres espirituais. Jesus, em Colossenses 1,16, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Deixa eu ver o que ele diz aqui, visíveis. João 3. Eles mesmos mandam a gente para João 3. João 3. Vamos voltar aqui que existe sobre João 3. O próprio texto. Ô irmão, seu olho é santo, viu? Está permanecendo aqui o reloginho, viu? Ela saiu, ela nem está aqui olhando mais para mim. Está aí, o reloginho está aí. João 1, 3. Todas as coisas vieram a existir por meio do Verbo. E esse Verbo é aquele que se fez carne e esteve entre nós, e nós chamamos ele de Jesus. E sem ele, irmão, só nesse versículo 1, se você não puder levar lá nos originais, que em vez de dizer que ele era Deus, ele era um Deus. Como que ele era um Deus? Se tudo veio à existência por ele. Ele tem o poder da palavra de trazer à existência tanto o mundo espiritual, invisível, como, e sem ele, nem mesmo. Aqui diz aqui, irmão, que diz, irmão, presta atenção, junta comigo, se um dia você for conversar, junta João 1,3 com Colossenses 1,16. Aí você pergunta, na Bíblia diz, como diz que nem mesmo uma só coisa veio a existir, e como é que aqui em Colossenses 1,16 você vem me dizer que ele criou só as outras? Espera aí, você nem entender de exegese de grego. Nós entendemos, está certo, Esther? Eu queria entender uma coisa, minha querida testemunha. A sua Bíblia diz aqui em João 3 que nada, nenhuma coisa veio a existir sem ele. E agora que você diz que teve coisa que veio a existir sem ele criou só as outras. Aí virou o samba do crioulo doido. E outra coisa, irmão, vocês observem, tem uma palavra aí, manda ele ler se ele tiver, se ela tiver o Novo Testamento grego deles, eu tenho na mão aqui para mostrar. Não existe no manuscrito seus a palavra outras. E em João 1, o mesmo artigo que foi definido como o é o mesmo artigo que diz o Verbo, o Deus, não um Deus. Como é que fica você em 3 versículos ter o artigo definido o, e a quarta vez que esse mesmo artigo aparece é um? Você entendeu, irmão? Agora eu vou te dizer uma outra que usam aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Nós estamos na 23, né? 23.
Aqui diz assim, vamos ler o 23? Vamos ler o 23. A gente vai 23 assim, ó, argumento. Colossenses 1,16, é o 23, ó, 23. Discorrendo sobre Jesus, ensina: tudo foi criado por meio dele e para ele. Os atalaia é porque a palavra torre de vigia, o nome deles é torre de vigia. Por que é texto? Porque são torre de vigia. Eles dizem que estão numa torre vigiando a Bíblia, vigiando a verdade, então chama torre de vigia. Por isso que isso aqui foi traduzido no inglês, diz atalaia. Atalaia que é, aí está escrito testemunho. Sustenta que Jesus foi o arcanjo Miguel da criação. Vou voltar nisso. Jesus é a encarnação do arcanjo. Depois de Deus, irmão, depois de Deus, o ser mais poderoso que existe é o arcanjo Miguel. Por isso só existe um arcanjo, irmão. Só tem um arcanjo, chama Miguel. E esse arcanjo foi quem encarnou, nasceu de Maria. Mas vou voltar nisso aqui. Pode um anjo criar todas as coisas por si mesmo? Onde na Bíblia anjo tem poder de trazer à existência pela sua palavra, do nada. Onde que anjo tem poder de criar pela palavra tudo que existe? Mas nós vamos voltar do arcanjo Miguel. Tem uma série de coisas que se diz, se Jesus é o arcanjo Miguel, então como é que você explica isso aqui? Vamos voltar devagarinho. Como explicar isso, já que o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, conforme Apocalipse 4:11? Vamos ver que diz Apocalipse 4:11, só para ver. 4:11, vamos achar aqui. Apocalipse 4:11. O que diz Apocalipse 4:11? Apocalipse 4:11. Bom, sabem que no Apocalipse capítulo 4, quando nós entrarmos na glória celestial, a primeira adoração nossa é como criatura ao nosso Criador. No capítulo 5, é nossa adoração como salvos ao nosso Salvador. No capítulo 4, tu, Senhor e Deus nosso, és digno. Receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E Apocalipse diz que o único Criador de todas as coisas é o Deus que está sentado no trono. Aleluia! O Deus que estava sentado no trono, adorado por anjos, é Ele. Ele é o Criador. Então pergunta aqui o nosso versículo, irmão, como é que pode, lá em Colossenses 1,16, principalmente João 1,3, ligar tudo que existe à obra criadora de Jesus, a partir do nada? Se Jesus não é Deus, como é que Colossenses, como é que João, como é que Apocalipse, agora no versículo de Apocalipse 4, eles admitem que Jesus criou, mas admitem então que Jesus é Deus? Alguém além de Deus criou na Bíblia? Tem outro Criador? Não tem. Se na Bíblia não tem nenhum outro Criador, o único Criador é Deus. E João 1,3 diz que quem criou foi Jesus. E Colossenses 1,16 diz que Jesus criou todas as coisas. E esses outros aí não existem. Como é que fica isso? Estão me entendendo? Estou explicando a você. Quero que você seja educado. Eu me coloco como estudante da Bíblia na condição de admitir o pensamento contrário meu.
O dia que eu não aceitar ninguém discordar do que eu penso, eu já morri. Eu tenho que aceitar o pensamento. Agora, vamos ver qual que fica de pé, é outra coisa. Agora, respeitar, o respeito pelo direito das testemunhas de Jeová, não crerem, lutarem para provar que Jesus não é Deus, eu respeito o direito. Agora eu quero sentar na mesa e abrir a Bíblia. E é mania de professor, deixa eu repetir, irmão. A nossa conversa com as testemunhas de Jeová é uma só. Não é 144 mil. Não é se o paraíso é na terra, se os perdidos serão aniquilados. A nossa conversa é uma só: quem é Jesus? Pronto. Se nós entrarmos num acordo sobre isso, o resto para mim nem interessa, porque é detalhe. Amém? Tem um outro aqui, irmão, ó, citado aqui. Deixa eu ver. Aqui. João 20, 28. Deixa eu ver como é que diz a dele. João 20, 28. Abre aí, irmão. Quando Tomé vê o lado de Jesus, o que ele diz para Jesus? João 20, 28. Oito dias depois, estavam reunidos, Tomé estava lá. 27, Jesus disse: Tomé, coloca o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloca do meu lado. Pare de duvidar e acredite. 28, em resposta, Tomé disse para quem? Tomé, está na Bíblia dele, Tomé, Tomé disse para quem isso, irmão? Irmão, isso é português, não é complicado. Jesus fala para Tomé, e Tomé lhe diz, para quem Jesus? Tem dúvida? Não. Precisa ter pós-graduação em língua portuguesa para entender isso aqui? Não. O que foi que Tomé disse para quem? Jesus. Quem foi que Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus, peraí. E eles vão dizer que Tomé não está declarando nada aqui não. Vão dizer. Eles vão dizer, irmãos, que aqui, irmãos, eu fiz questão de ler, eu gosto de tratar as pessoas com respeito, eu quero ser tratado com respeito, e quem quer ser tratado com respeito deve se dar o respeito, né? Sabe quando você me mostra uma coisa, eu falo, meu Deus, uma expressão de espanto, não é? Não existe? Meu Deus, eu não estou dizendo que aquilo é Deus, estou dizendo, meu Deus, eu estou espantado com eles. Meu Deus. Tomé teria feito isso. Botou a mão e disse, meu Deus. E não que Jesus, que Tomé teria. Vamos ver como é que diz o original nosso aqui, mas só para a gente ter ideia. João 20, 28, vamos ver como é que diz o original. Então, irmão, veja bem, é muita forçação de barra. E eu estou lendo aqui no Westcott Hot deles aqui, João 20, 28. João 20, 28, ó. Tomás. Então, lhe disse: ó Senhor, ó Deus meu. Aqui diz o original deles. Irmão, alguém me convém, irmão, e a estrutura, a gente não vai falar em grego, mas a própria estrutura, irmão, do grego. Onde é que eu estava lendo isso aqui? Estava lendo na deles, não é verdade?
Mas na própria estrutura do grego, não permite que essa frase, que está no original, lhe disse, seja uma exclamação de surpresa. A estrutura gramatical, nem grega, nem latim, nem português, nem inglês e nem língua nenhuma. Não é que está na deles, pastor? Está escrito assim, estou lendo na deles aqui, ó. Meu Senhor e meu Deus. Em resposta, Tomé lhe disse, meu Senhor e meu Deus. Irmão, não há estrutura gramatical em língua nenhuma que esse lhe aqui, ó, esse lhe aqui, ó, significa uma expressão de espanto. Meu Deus! E que não seja uma frase dita a Jesus, meu Deus e meu Senhor. Não tem como, isso aqui é questão básica. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Entendeu isso, Gabriel? Então, eu quero que você marque essas coisas. Eu quero que você converse com esses nossos concidadãos mambaienses que tem essa doutrina diferente. Faça com educação. Peça para explicar. Aí eu vou te dizer, ele vai explicar que é uma expressão de espanto, que eu vou até colocar aqui, quer ver? Ele botou um Y aqui, onde é que ele é? Aí vem isso aqui. Aí quando eu digo, eu vou para o meu Pai, Pai de vocês, vou para o meu Deus e Deus de vocês, isso aqui é outra história que a gente não vai entrar hoje, irmãos. Vou terminar porque eu quero ver com vocês a questão de o anjo do Senhor. Jesus, ele é aqui na lição mostra, fechei, né? Eu fechei. Mas eu vou abrir aqui para te mostrar uma coisa, deixa eu ver se tem aqui, está bem aqui ou se não está bem aqui. Histórico. Não, é aqui que está. O reloginho está lá, estou gostando do olho da irmã. O olho da irmã é poderoso, viu? O olho da irmã é poderoso. Segurou o relógio. É aqui, irmão. É aqui. Documentos. Oi, parou não? Continua. Documentos, está aqui. Ó. Identidade deusiana. A pastas, é aqui, pastas, identidade deusiana, que eu te mostrar para você dar uma olhada, irmão. Procura nessa semana, ver isso aqui na sua revista, ó. Essa expressão aqui, ó. Então, não é para trás, é o 4. Parte 2, parte 1. Olha, irmão, aqui diz assim, ó. Jesus no Antigo Testamento, página 23 da revista, diz assim: o anjo do Senhor. Há um personagem no Antigo Testamento que ele se manifesta como sendo o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se. Esse anjo do Senhor era Jesus? Se era Jesus, anjo não é criatura? Vamos entrar nisso aqui. Quero ver devagarinho, um por um, porque esse próprio texto mostra que esse anjo do Senhor, quando ele aparece, ele é adorado. A palavra anjo não quer dizer apenas mensageiro. As 7 cartas do Apocalipse diz aí, João escreve para quem? Cada uma das cartas, para quem da igreja? O anjo da igreja. Era quem? Não, pastor, um dia eu falei sobre isso aí, eu pensei, não, é um anjo, não, é o pastor da igreja. A palavra anjo, irmãos, é um ministério. É aquele que fala em nome de Deus o que Deus quer falar com alguém. Ele é o intermediário para falar. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, presta atenção. Anjo, Malaquias, é Malaquias, anjo mensageiro. Mas a gente vai deixar para o domingo que vem, por favor. Pastor, inclusive esse anjo, quando ele vai ser adorado, ele mesmo não, eu sou conserto de você. Lá no Apocalipse,
querem adorar um anjo. Pedro quer adorar o anjo. Diz: não me adore, eu não aceito. Esse anjo do Senhor aceita ser adorado. Mas é assunto para o próximo domingo. Irmão, deixa eu falar com vocês já. Sábado 16, o outro segundo sábado, eu fui pastor em São Luís dos Montes Belos, uma igreja que vai completar 70 anos, das nossas mais antigas. Na época era a maior igreja de Deus do Brasil. Eu fui pastor lá. E eles estão, como nós, comemorando os 60, eles estão comemorando os 70. E aí querem honrar os pastores que já foram por lá. Eu acho que dos antigos só tem eu, os outros tudo já foi embora, né? Mas tudo bem. Aí, irmãos, como eu tenho que ir, e eu tenho uns exames de rotina, eu faço exame para ouvir o médico dizer: não tem problema nenhum. Aí eu gastei o dinheiro bem gastado. Aí eu vou lecionar a escola domingo, Deus permitir, e vou para Goiânia. Por quê? Eu colhendo material do laboratório em jejum, na segunda-feira cedo, há muita possibilidade de até sexta sair o resultado, porque eu tenho retorno para o médico. Porque não adianta eu fazer o exame e não levar, senão eu teria que ficar para outra semana. Então, aí, o que acontece? E no outro domingo 17, sábado de noite, eu estou em São Luís dos Montes Belos. Eu não consigo chegar. Então, sábado 17, eu vou deixar essa minha lição bem concluída, para seguir para a próxima. E aí Oséias, cadê Oséias? Oséias e Lucas e Uta e Ébora, vocês aí fazem uma lição, que eu não vou estar aqui porque eu não consigo estar lá, ainda não sou onipresente não, né? Nem quero ser. Amém? Estou explicando de hoje para vocês verem que dia 17 eu não estarei aqui, porque como é que eu estou sábado em São Luís, divisa do Mato Grosso, não consigo estar. Aleluia! Boa notícia, irmãos, hoje à noite terá jantinha, para você colaborar com esse serviço aqui. Realmente, irmão, passou do tempo, passou? A gente podia ter feito isso há tanto tempo, mas ninguém nunca viu, né? Esse serviço aqui muito maravilhoso. Aquelas madeiras lá, irmão, conseguimos assim adquirir, né? Claro, através do irmão Léo, que vai fazer os pergolados lá dos quioscos. Aí nós vamos fazer um pergolado aqui, irmão, de 15 por 6, vai ficar lindo. Queremos colocar umas bancos, umas arquibancadas, cobrir com plantas, tal, iluminação, tomada, fazer reunião, ligar notebook. Vai ser um local muito maravilhoso. Então a gente vai estar trabalhando lá também. Acho que o rapaz talvez amanhã, né, Léo? Acho que vinha ontem. Vai fazer muita poeira, não vamos ter mais estacionamento. Peço aos irmãos que não coloquem lá. O dia para me tirar os carros daí e botar madeira, irmão, um monte de carro, de quem? Né? Mas eu já avisei. Só explicando para os irmãos o que estamos, Deus abençoando, até no aniversário, nós temos o piso feito e temos ali o pergolado já para desfrutar. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Outros avisos? Muito obrigado, irmão. Seu olho segurou a gravação até o fim. Glória a Jesus por isso. Amém. Dê uma lidinha aí, irmão, o que você pode achar sobre o anjo do Senhor, tá bom? O que você pode achar sobre o anjo do Senhor? Aleluia. Bem, tem que mudar a câmera, né? Fechar a câmera. Aqui vai para o celular e aqui vai para webcam. Oramos? Muito bom. Aleluia. Jovem Gabriel, jovem abençoado. É neto ou bisneto de Constantino? Neto de Constantino. Ele é esse barmento, seu tipo assim? Quem conhecia era assim, irmão? Compridinho e tal? Era, né? Parecia mais com ele aqui ou com Isaac? Com quem que era? Parecia mais com Isaac, né, ele aqui? Parecia mais com Isaac. Constantino, né? Parecia mais com Isaac, né? Está aqui a cópia dele aqui. Aleluia! Deus tem plano da sua vida, viu, meu jovem? Com essa igreja aqui, não adianta você querer espernear não, que você não tem para onde ir, você já está laçado. Amém? Agradeço a Deus, Gabriel. Pronto. Aleluia.
Amém, Jesus. Amém.